Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. E o tema de hoje é pressão das ruas e das redes. O Brasil vive desde o ano passado um movimento, um despertar popular surpreendente para quem exatamente acompanhou toda a mobilização da transição democrática, a campanha das diretas, a campanha para a anistia e também quem acompanhou exatamente toda a mobilização para o impeachment do ex-presidente Collor. E parecia que exatamente um movimento popular e social tinha hibernado durante um certo período, mas a partir do ano passado, das jornadas de junho, nós vemos um vigor desse movimento. E hoje nós vamos dedicar exatamente todo o programa, mais uma vez, o programa Interconexão Brasil, à análise desse movimento. E a nossa convidada é Regina Helena Alves da Silva, professora da Universidade Federal, que coordena um grupo de estudo da universidade e que acaba de lançar um livro exatamente relatando pesquisas feitas por esse grupo da universidade. E chama Ruas, Redes Dinâmicas dos Protestos BR. Professora, é um prazer muito tê-la aqui para discutir um tema dessa relevância, né? Obrigada pelo convite. Qual o propósito do livro, professora? Então, o livro é um primeiro ensaio nosso, uma primeira reflexão sobre o que o nosso centro de pesquisa tem feito ao pesquisar as mobilizações e as ocupações nas ruas das cidades e as formas de organização através das redes sociais na internet. Perfeito. Quem são os autores que colaboram na escritura do livro? Temos alguns professores do Departamento de Comunicação Social, professora Giane Alzamora, Carlos D'André e Joana Ziller, e vários doutorandos e mestrandos que compõem o Centro de Convergência de Novas Mídias. Perfeito. E a metodologia usada, porque é uma coisa ainda que está em movimento, né? A senhora é professora de História e, em geral, quer dizer, a História é sempre uma interpretação das coisas do passado, né? História contemporânea? História do tempo presente, que a gente chama. É uma nova maneira de lidar com a história, não é tão recente assim, já vem do século XX, mas é uma maneira de lidarmos com todos os procedimentos metodológicos da história para pensar o tempo presente. Perfeito. Que comparações nós podemos fazer entre, digamos, os novos movimentos sociais brasileiros com os movimentos internacionais que têm algumas semelhanças e algumas diferenças? Como explorá-las, professora? Acho que várias coisas são importantes. As grandes semelhanças que nós temos é a volta do uso das ruas, sim, como espaço de manifestação, e o uso das redes sociais da internet, da web, como modos de organização e de debate público. Isso nos iguala, né? Isso trouxe a possibilidade de novos formatos de movimentos e novas dinâmicas políticas de como estar, de ter visibilidade de demandas, reivindicações e posicionamentos. Quem tem lembrança do movimento de maio de 68 dos estudantes, que também era um movimento internacional. Que similaridades ou diferenças nós podemos estabelecer com esses novos, tanto em termos nacionais quanto internacionais? O 68 mostrou para a gente, primeiro, um começo, um início de como pensarmos como que movimentos se instalam em rede. Movimentos que não têm uma organização da forma como nós estamos acostumados a ver, são partidários ou sindicais ou de associações, podem disseminar e discutir determinadas ideias e reivindicações e posicionamentos em rede, em vários lugares do mundo, né, com as especificidades de cada um desses lugares. Perfeito. Né? Comparando agora os novos movimentos com, digamos, a campanha das diretas, da anistia e mesmo do impeachment do ex-presidente Collor, que semelhanças e diferenças? Não, nós fomos às ruas nesses momentos por reivindicações únicas. Sim. Todos nós que estávamos nas ruas estávamos pedindo eleições diretas, ou anistia, ou impeachment do presidente Collor. Isso dava uma certa segurança de que várias formas de organização estavam nas ruas com uma demanda.
O que nós acompanhamos no ano passado, nas chamadas jornadas de junho, são várias demandas ao mesmo tempo nas ruas, de formas muito diferentes de organização e, às vezes, demandas contrárias. Sim. Né? A gente acompanhou muito assim, quem era pró-aborto marchando do lado de quem é contra o aborto. E temas desse tipo. Então, isso é que nos surpreendeu. E isso é uma especificidade do Brasil com relação a essas outras mobilizações que a gente viu no mundo. E em termos de liderança, por exemplo, porque no passado as lideranças eram mais claras, né? Sim. Isso é uma outra questão. Assim, acho que eu vi muitas pessoas voltando a discutir determinadas questões lá do século XIX, de formas de organização dos trabalhadores, dos operários, etc., para tentar entender essa nova discussão que é: não temos lideranças, não somos verticais, não temos hierarquia, somos horizontais. Sim. Isso assustou muita gente. Claro. A ideia da horizontalidade, que é muito dita, é extremamente complicado para nós que estamos aí há muito tempo entendendo que organizar é criar hierarquias e formas de representação. Não aceitamos mediação partidária? Não aceitamos mediação partidária. Perfeito. Acho que é um grande questionamento. Nós estamos no século XXI. Século XXI, um fenômeno novo, né? Que exige novas interpretações. No segundo bloco, nós vamos trabalhar as interpretações desses novos movimentos, tantos que ocorreram aqui no Brasil também, quanto em termos internacionais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Estamos no terceiro bloco. Nosso tema é pressão das ruas e das redes. Estamos dedicando esse programa novamente aos novos movimentos sociais. Professora, esses novos movimentos sociais vieram para ficar ou é coisa exatamente da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de futebol? Acho que eles vieram para ficar, mesmo porque o Brasil está num outro patamar agora. A gente vai ter Olimpíadas, assim. O Brasil está querendo entrar nesse mercado dos mega-eventos, né? Sim. Esse mercado dos mega-eventos, os mega-eventos são um tensionador, foram em todos os outros países do mundo. Tensionaram, abriram caixas pretas, mostraram relações entre empresas transnacionais, mostraram uma série de coisas. Então, assim, o Brasil entrou nesse outro lugar e nesse outro patamar. Ao mesmo tempo, tirando os mega-eventos, a gente hoje tem uma enorme discussão sobre formas de representação e participação popular. Porque esses movimentos têm uma grande discussão sobre a imagem que o Brasil passa lá fora. Mas dessa perspectiva de mostrar que os movimentos estão aí e estão, digamos, vigorosos, é também mostrar que uma democracia jovem como a brasileira, de 31 anos, talvez nós não tenhamos tido um período democrático tão longo, pelo menos de 30 para cá, é também vender uma imagem de um país em construção. A senhora não acha? Eu acho, e acho melhor do que isso. Vários jornalistas internacionais têm dito isso e têm escrito. Isso que nós estamos oferecendo, o legado que a Copa do Mundo deixará é nós oferecermos ao mundo um quebra-mola na frente da FIFA. Assim. A FIFA não atuará mais em nenhum outro país do mundo como ela vinha atuando desde que ela resolveu vir para os países emergentes. A forma como ela atuou na África do Sul, né, que foi uma forma complicadíssima, teve muitas mobilizações, manifestações, teve grandes problemas na África do Sul e eles têm problemas até hoje. Essa promessa que a FIFA faz, porque em termos da questão econômica interna, todos os estudos das últimas 20 Copas mostram que o investimento que você fez, feito pela metade, você alcançaria, geraria emprego, geraria essas coisas todas. Então isso é falácia. Né? O outro lado é a questão da imagem. Acho que a imagem que nós estamos deixando para o mundo é que nós não somos mais o país do carnaval, das mulatas e da baderna. Nós somos um país que reivindica, um país que não aceita as imposições que a FIFA fez, mas, ao mesmo tempo, somos um país que temos uma série de problemas políticos, né, como todos os outros. Então, eu não tenho essa coisa que muita gente fica preocupada com a imagem lá fora. A nossa imagem é boa lá fora, era antes da Copa já.
Sim. Né? Nós que somos professores, que viajamos por aí, a gente sabe muito bem que mudou a forma de nos tratar. E essa questão de dizer que essa promessa econômica do mega evento não precisa de entregar a constituição do país para uma empresa como a FIFA, isso é o grande legado democrático que nós vamos deixar para os outros países. Seria um certo atentado à nossa soberania, né? Exatamente. E aí nós temos que responder exatamente desenvolvimento com liberdade. Exatamente. É isso que o povo quer, com qualidade de quer. vida. Como é que esse movimento vai interferir exatamente na campanha das diretas, nas eleições gerais deste ano? Eu acho que já está completamente atravessado, já está polarizado entre PT e PSDB, já está muito polarizado. Tem uma parte grande desses manifestantes que ainda estão nas ruas que puxam o voto nulo, contra os partidos, etc. Eu acho que é uma novidade para nós, essas possibilidades, esses debates, e principalmente o que nós estamos vendo na pesquisa que nós estamos fazendo agora é um aumento da importância da internet, que começa muito lentamente a tomar o lugar do horário eleitoral gratuito na televisão, e o ressurgimento do rádio. Perfeito. Né? Pensando, digamos, as eleições europeias, onde teve, digamos, uma grande abstenção e também votos nulos e brancos. Será que esse movimento, os novos movimentos sociais, vão exatamente incrementar o ânimo da população exatamente para ter uma participação mais direta nessa campanha? Acho que não. Acho que também tem um desânimo, tem uma coisa, mas é diferente do da Europa, por exemplo, que é uma questão econômica. Eles estão numa crise econômica muito forte. Nós não. Sim. Né? Nós temos uma crise política. Perfeito. Né? E essa crise política, a minha preocupação aí, pessoal, é que ela está focada na eleição do executivo. E, na verdade, nós vamos eleger governadores e nós vamos eleger deputados. Perfeito. A representatividade. A representatividade. Estaríamos diante de um novo ator político, professora? Eu espero que sim. Eu acho que tem um grande novo ator político, que eu costumo falar sempre, que é a possibilidade do debate que a internet trouxe. Sim. Então, o contraditório, divergirmos, não concordarmos e aquilo ficar postado para que muitas pessoas vejam. Muitas pessoas que hoje são formadores de opinião na internet deixam seus perfis públicos. O Twitter é público, o Facebook tem muitos perfis públicos, o WhatsApp enquanto formas de organização de grupos, o Instagram que está bombando na Copa, colocando e postando imagens de como as pessoas veem as coisas, traz para a cena pública algo que nas jornadas, tem um texto no livro que fala muito aí, traz para a cena pública múltiplos pontos de vista. Perfeito. Isso é muito importante para a democracia. Em termos da revitalização da sociedade civil organizada, que essa é outra manifestação da sociedade civil organizada. Organizada, né? Mas não organizada nos moldes que a gente entendia. Entendia. Né? E isso é muito interessante, é importante, é fundamental que isso aconteça. Os políticos não estão entendendo isso e eles contratam um monte de gente para entrar nas redes, para ficar cutucando daqui, postando não sei o quê. Estão usando ainda a internet muito para ataques pessoais. Sim. Mas a gente vê muito claramente a ação das pessoas no sentido do debate. Às vezes são agressivos, às vezes é pesado, mas é uma forma de dizer, é um ponto de vista. O novo presidente, quem quer que seja, pode desconhecer esses movimentos, os novos movimentos sociais? Não, não pode mais. Não consegue mais manipulá-los, como foi tentado nos todos os graus para essa questão da Copa. Não consegue mais cooptar, achar que cooptando um está cooptando todo mundo. Não consegue mais efetivar determinadas cenas espetaculares como estavam programadas para a Copa e que foram totalmente desativadas pela própria internet. Né? Não conseguem mais fazer isso. Então, agora é uma nova forma de discussão entre aquele que nos representa e nós que os elegemos. Isso vale para o presidente e para o novo Congresso Nacional. Isso. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, os seus esclarecimentos, o debate que nós fizemos, cumprimentá-la pelo livro, um livro excelente.
E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, trouxemos um outro tema, uma outra reflexão sobre os movimentos sociais, a Copa e as eleições gerais deste ano. Esperando sempre que esses movimentos venham renovar e reforçar o nosso regime democrático. E a você que sempre nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.